Aqui não estamos querendo ser santos. Nós somos santos. E assim começamos o nosso vídeo da série de estudos do livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 2, o poder da santidade, do capítulo 16, o perdão das ilusões. Como sempre fazemos, vamos fazer a leitura desta sessão com alguns comentários de nossa parte. Podes pensar que é possível compreender a santidade, porque não podes ver como ela pode ser estendida para incluir todas as pessoas. E te foi dito que ela tem que incluir todas as pessoas para ser santa. Não te preocupes com a extensão da santidade, pois não compreendes a natureza dos milagres. Nem és tu quem os faz. É a sua extensão, muito além dos limites que percebes, que demonstra que tu não os fazes. Por que deverias te preocupar com a forma pela qual o milagre se estende a toda a filiação, quando não compreendes o milagre em si mesmo? Um atributo não é mais difícil de compreender do que o todo. Se os milagres existem de qualquer forma, os seus atributos têm que ser milagrosos, sendo parte deles. Então vamos fazer alguns comentários a respeito desta sessão. Nós começamos o vídeo falando sobre ser santo. E aqui ele começa assim: assim podes pensar que é impossível compreender a santidade, porque não podes ver como ela pode ser estendida a incluir todas as pessoas. Além de nós não aceitarmos a nossa santidade, que dirá que ela pode incluir a todas as pessoas. E aí que está a verdadeira santidade, quando nós incluímos todas as pessoas. Não há diferença entre elas. Todos são os filhos de Deus. E aí está a santidade e o milagre dela, pois estamos vendo aquilo que não pode ser visto pelos olhos do ego. Por que deverias te preocupar com a forma pela qual o milagre se estende a toda a filiação, quando não compreendes o milagre em si mesmo? Então, não é necessário que compreendamos o milagre. E como é dito, milagres existem de qualquer forma. Os seus atributos têm que ser milagrosos, sendo parte deles. Então, o milagre é algo natural, que não é necessária nenhuma compreensão
sequer o esforço que você possa ter que fazer para ele acontecer não existe, pois ele é natural e espontâneo. E esse é o milagre. Há uma tendência a fragmentar e depois a se preocupar com a verdade de apenas uma pequena parte do todo. E isso nós já mencionamos aqui. Pela parte, nós achamos que compreendemos o todo. E é impossível, dentro de uma consciência individual e separada, podermos compreender o todo. Diria que sim, se você não visse a separação entre você e o todo. Isso não passa de uma forma de evitares o todo ou de olhares para onde ele não está, para te concentrares naquilo que tu pensas que serias mais capaz de compreender. Pois essa não é senão mais uma forma através da qual ainda queres tentar manter a compreensão como algo que é só teu. Uma forma melhor e muito mais útil para pensar nos milagres é a seguinte: tu não os compreende, nem em parte, nem no todo. No entanto, eles foram realizados através de ti. Portanto, a tua compreensão não pode ser necessária. Mesmo assim, ainda é impossível realizar o que não podes compreender. E, portanto, tem que haver algo em ti que, de fato, compreende. Mesmo a gente achando que não compreende o milagre, como ele é feito por nós, há algo em nós que de fato compreende. É como se nós fôssemos ignorantes da realização dos milagres. Nós não os vemos como eles realmente são, por não nos vermos como santos. E isso seria e é um milagre. Para ti, o milagre não pode ser natural. Para ti, para nós. Porque o fizeste para ferir a tua mente, faz com que ela seja tão antinatural que não se lembra mais do que é natural para ela. Quando te é dito o que é natural, não és capaz de compreender. O reconhecimento da parte como todo e do todo em cada parte é perfeitamente natural, pois é assim que Deus pensa, e o que é natural para ele é natural para ti. A percepção totalmente natural iria te mostrar instantaneamente que a ordem de dificuldades em milagres é impossível, pois ela envolve uma contradição a respeito do que os milagres significam. E se pudesses compreender o seu significado, dificilmente os seus atributos
poderiam causar-te perplexidade. Então, vamos dar uma atenção a este parágrafo com os nossos comentários. O que ele quer dizer com o reconhecimento da parte como todo e do todo em cada parte, observe, e do todo em cada parte. É perfeitamente natural, pois é assim que Deus pensa, e o que é natural para Ele é natural para ti. Então aqui nós vemos a verdadeira integração e união entre o Criador e a criatura, em que eles estão unidos em seus atributos e na sua própria identidade. E aqui ele diz o seguinte também: a percepção totalmente natural iria te mostrar instantaneamente que a ordem de dificuldades em milagres é impossível. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando estamos unidos no todo, a percepção lhe mostra que não há ordens de dificuldades em milagre. O que quer dizer isso? Tudo é um milagre. Não há distinção. O que seja milagre. O milagre, para nós, é aquilo que é impossível. Olha que contradição, pois para o Espírito ele é natural. E para nós seria algo excepcional, algo quase impossível de acontecer. E quando pensamos que acontece, ele se torna um milagre. Mas não paramos para ver o milagre da vida que nos presenteia o tempo todo. Não importando se você está num corpo ou não. Tu fizestes milagres, mas é bastante evidente que não o fizeste sozinho. Tiveste sucesso todas as vezes em que alcançaste outra mente e te uniste a ela. Quando duas mentes se unem em uma só e compartilham igualmente uma ideia, foi estabelecido o primeiro elo na consciência da filiação como um só. Quando tiveres feito essa união, como o Espírito Santo te pede que faças, e quando a tiveres oferecido a ele para que ele a use como achar adequado, a sua percepção natural da tua dádiva permite que ele a compreenda e que tu uses a sua compreensão a seu favor. É impossível convencer-te da realidade do que claramente foi realizado através da tua disponibilidade, enquanto acreditares que tens que compreender o que aconteceu ou não terá sido real. Olha o que ele diz aqui a respeito de milagres. Quando duas
partes se unem em uma só e compartilham igualmente a ideia. Foi estabelecido o primeiro elo na consciência da filiação, como um só. Então, essa é a possibilidade de união. E que nós entendemos para nós no ego, o que seria a união? É a união de corpos que não se unem, pois estão se julgando separados. E na matéria, pela própria matéria, dois objetos opostos não se fundem. Entende? E aqui ele diz: nós podemos também simbolizar essa união entre duas mentes àquilo que Jesus atribuía. Quando dois ou mais estiverem unidos em seu nome, aí eu estarei. Compreendem a sintonia, a harmonia que podemos ter na união de pelo menos duas mentes? É que ele nos pede. Vamos prosseguir. Como é possível que a fé na realidade seja tua enquanto estás determinada a fazer com que ela seja irreal? E estarás de fato mais seguro mantendo a realidade das ilusões do que aceitando alegremente a verdade pelo que ela é e dando graças por ela? Honra a verdade que te foi dada e fica contente porque não a compreendes. Os milagres são naturais para aquele que fala por Deus. Sua tarefa é traduzir o milagre no conhecimento que representa, o qual está escondido para ti. Permite que sua compreensão do milagre seja suficiente para ti e não voltes as costas para todas as testemunhas que ele te deu da sua realidade. Aqui numa parte ele fala: estarás de fato mais seguro mantendo a realidade das ilusões do que aceitando alegremente a verdade do que ela é e dando graças por ela. Então aqui, como nós já mencionamos diversas vezes, aqui nós queremos manter as nossas ilusões e desprezarmos a realidade de milagres. Nenhuma evidência vai te convencer da verdade do que não queres. No entanto, o teu relacionamento com ele é real. Ele em letra maiúscula. Não consideres isso com medo, mas com alegria. Aquele que chamaste está contigo. Dá-lhe boas-vindas e honra às testemunhas que lhe trazem boas novas de que ele veio. É verdade, exatamente como temes, que reconhecê-lo é negar tudo aquilo que pensas que conheces. E nós estamos dispostos a abdicar
de tudo aquilo que nós achamos que conhecemos, mas o que pensas que conheces nunca foi verdadeiro. Aqui ele acaba com tudo. Mas o que pensas que conhece nunca foi verdadeiro. Então nós vivemos uma mentira na mente que mente. Aí está a raiz etimológica de toda a nossa situação. Que benefício há para ti em prender-te a isso e negar a evidência da verdade? Pois chegaste por demais perto da verdade para renunciar a ela agora e vais te render à sua atração irresistível. Podes adiar isso agora, mas só por pouco tempo. Foi avisado. O anfitrião de Deus te chamou e tu ouviste. Nunca mais estarás totalmente disposto a não escutar. Isso quer dizer que todos vão escutar. Pode demorar um pouco, mas todos vão escutar. Todos vão participar desta realidade, desta união e desta paz total, por não haver separação e divergência naquilo que é uno. E aqui ele diz: pois chegastes por demais perto da verdade para renunciar a ela agora, e vais te render à sua atração irresistível. Não há como resistir à verdade. Há sim como se iludir com ilusões. Como todos já sabemos que passarão, onde a realidade nunca deixou de existir. Este é um ano de alegria, no qual a tua capacidade de escutar aumentará e a paz crescerá com isso. Começa-se a ceder os questionamentos, as intervenções, começa a escutar. E nessa escuta, a paz crescerá. Pois as divergências começam a desaparecer. O conflito na mente cede à quietude de uma união que sabe qual é a verdade, naquela que somente o bem existe. O poder da santidade e a fraqueza do ataque estão ambos sendo trazidos à tua consciência. E isso foi realizado em uma mente
firmemente convencida de que a santidade é fraqueza e o ataque é poder. Não deveria isso ser um milagre suficiente para te ensinar que o teu poder não vem de ti? Mas lembra-te também de que sempre que ouviste a sua interpretação, os resultados te trouxeram a alegria, ou seja, a interpretação do Espírito Santo. Irias preferir os resultados da tua interpretação, da tua própria interpretação, considerando com honestidade o que tem sido? É só ver os resultados. A vontade de Deus para ti é algo melhor. Não poderias olhar com maior caridade a quem Deus ama com perfeito amor? Não é uma boa pergunta? Nós não olhamos para aquilo que seja o melhor. Nós estamos sempre olhando para as nossas fraquezas, onde não é possível encontrar nossa própria santidade. E na fraqueza, como ele diz aqui, o ataque é poder. E isso é a situação na qual nós nos situamos, nos submetemos. E para o Espírito, a santidade é poder, é que revela a sua real natureza. Ou você vai pensar que você é um pecador. Não interpretes contra o amor de Deus, pois tens muitas testemunhas que falam dele com tanta clareza que só os cegos e os surdos poderiam deixar de vê-las e ouvi-las. Não seja cego nem surdo. Surdo ao quê? À verdade. Cego ao quê? À luz. Este ano, determina-te a não negar o que te foi dado por Deus. Desperta e compartilha o que te foi dado, pois essa é a sua única razão pela qual ele te chamou. A sua voz tem falado claramente e, no entanto, tens tão pouca fé no que ouviste, porque preferiste depositar mais fé no desastre que fizeste. Hoje vamos nos resolver juntos a aceitar as boas novas de que o desastre não é real e de que a realidade não é desastre. A realidade é certa e segura e totalmente benigna para todas as pessoas e para com todas as coisas. Não existe amor maior do que aceitar isso e ficar contente, pois o amor só pede que sejas feliz e te dará tudo o que faz a felicidade. E quer melhor do que isso? Nós não vivemos essa consciência da felicidade.
Mas, à medida que vamos nos integrando no sistema de pensamentos do espírito, a felicidade é algo espontâneo, presente, pois ali ela está consciente e em união com o amor, consciente de si na sua mente, que, por sua vez, te faz feliz. E vamos continuar dentro desta mesma sessão. Desperta e compartilha o que te foi dado. Compartilha o que? Esta santidade, pois essa é a única razão pelo qual ele te chamou. Então isso, em princípio, parece algo, vamos dizer assim, inacreditável, porque tudo para o ego é inacreditável. O milagre para ele é inacreditável. Desperta e compartilha o que te foi dado, pois essa é a única razão pela qual ele te chamou. Desperta e compartilha o quê? Aquilo que nos foi dado. A santidade. Que nós a rejeitamos no ego. A santidade nos revela a pureza, a inocência daquilo que somos. E você se considera um santo ou um pecador? Nunca entregaste ao Espírito Santo nenhum problema que ele não tenha resolvido para ti e nem jamais o farás. Quer resolver seus problemas? Entregue-os para o Espírito Santo. Parece brincadeira, mas tente e verás. Nunca tentaste resolver sozinho coisa alguma que tivesse sucesso. E essa é a nossa ilusão, pois nos sentimos só. Não é tempo de juntares esses fatos e extraíres deles algum sentido? Este é o ano para a aplicação das ideias que te foram dadas, pois as ideias são forças poderosas para serem usadas e não para serem mantidas em vão. Elas já te provaram suficientemente o seu poder para que deposite nelas a tua fé e não negá-las. Este ano, investe na verdade e deixa que ela trabalhe em paz. Tem fé naquele que tem fé em ti. Pensa no que realmente viste e ouviste e o reconheças. É possível estar sozinho com testemunhas como essas? Por isso que mencionamos que a realidade é inquestionável. Quando a veracidade da veracidade como testemunha, isso fica evidente. Aquilo que é real
não é questionado, não pode ser mudado e é eterno. Continuamos. E ele coloca a evidência daquilo que ele está aqui mencionando. Não é o tempo de juntares estes fatos e extraíres deles algum sentido? Ou seja, desperta. Veja o que você está vivendo. Isso está sendo bom e legal e agradável para você? Ou você gostaria de estar vivendo outra coisa? Mas aqui nós propomos que você viva aquilo que você nunca viveu pelos ensinamentos do ego, pelas proposições do ego, com aquilo que você sempre viveu e não deixou de viver no espírito. Só que se tua atenção está totalmente voltada para as ilusões do ego. E aqui nós terminamos esse vídeo de número 138 e vamos entrar no próximo, na sessão 3, a recompensa do ensino. Gratidão a todos que ficaram até esse presente momento. Até lá.